Falaríamos de lipedema versus menopausa. Então aproveito para colocar aqui para vocês algumas informações que junho é o mês de conscientização do lipedema, que atinge cerca de 12,3% das mulheres brasileiras. Somente em 2022, ano em que a doença foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. A condição foi causa de 245 procedimentos cirúrgicos. O Junho Roxo leva a informação e conscientização sobre o lipedema e incentivando as mulheres a procurarem ajuda médica para o tratamento. E eu estou muito honrada e muito feliz de receber essa médica que eu tenho maior admiração, que é a doutora Juliana Bica. Bem-vinda mais uma vez com a gente. Fiquei muito feliz porque ela trabalha, gente. Mas ela trabalha. É final de semana, é à noite, eu não sei o que, ela tá lá, ela trabalha. O que é maravilhoso, brilhante, sempre estudando com as melhores informações. Mas hoje ela está aqui ao vivo, então aproveitem este conteúdo e compartilhem. Lembrando que a doutora Ju é endocrinologista e referência na área em lipedema. Bem-vinda. Nossa, que apresentação maravilhosa, obrigada. Tava super ansiosa. E trabalho desse jeito que nem uma louca, porque tem um propósito por trás. É isso. E o propósito é cuidar da saúde da mulher. Embora, logicamente, eu tenha muitos pacientes homens, a saúde da mulher me encanta. E eu realmente acho que essa pauta da mulher na menopausa, da mulher 45+, retomando o controle da sua vida, dos seus hormônios, em paz com seus hormônios. E agora a gente está falando também muito sobre uma doença muito frequente, que é o lipedema. Vocês vão ver uma coisa, quando a gente terminar de falar, vai estar cheio de gente em casa que não fazia ideia que tinha lipedema e vai se diagnosticar com lipedema. Porque a gente tem, inclusive, aqui ilustrações. Doutora, vamos lá, vou começar desse início. Explica pra gente, então, o que é de fato lipedema, o que caracteriza lipedema, que vai diferenciar de outras questões que as mulheres acabam, né, também se confundindo na hora do diagnóstico e por isso às vezes passam uma vida sem tê-lo. E a minha dúvida, se você já quiser emendar, é o seguinte: uma criança, uma menina, antes da menarca, já pode apresentar lipedema? Vamos lá. É muito difícil, basicamente impossível que antes do início da vida reprodutiva e dos ciclos menstruais, a gente veja meninas com diagnóstico de lipedema, porque a gente precisa ter hormônio nessa sopa. Tá certo. Então, antes, o que a gente vai identificar, principalmente naquelas famílias que já têm a genética, então assim, a minha mãe já tinha essa perna, a minha avó eu já notei que tinha alguma coisa, a gente vai identificar sinais precoces naquela menina, mas ainda não ser possível diagnosticar a doença. Tá certo, já ficar atento, né, com uma certa atenção ali. Uma certa atenção, tem uns sinais ali de espessamento do tendão, a gente tem que ficar de olho, mas ainda não dá para diagnosticar não. O grande diagnóstico diferencial no lipedema é celulite, obesidade e aí sim o lipedema. Então é nessas três aqui que se encontra a maior salada. Muita mulher com lipedema, na verdade, sempre achou que tinha celulite e sempre tratou como celulite e, portanto, também não tinha resultado no tratamento. Dúvida. E muita mulher acha que esse formato, essas queixas, principalmente de membros inferiores, é secundário ao excesso de peso, porque estão acima do peso. Lipedema não é nem celulite e nem obesidade, é uma doença inflamatória e hormonal do tecido gorduroso. E ela acomete algumas regiões, né, que são os casos mais clássicos, a gente pode dizer assim? É isso aí, ela classicamente acomete as pernas, mas pode acometer braços também, inclusive inferior de abdômen a gente consegue ver sinais do lipedema. O que é importante que o pessoal de casa saiba é que, Carol, se a gente pegar assim, biopsiar, extrair um tecido, um pedacinho de gordura de uma mulher, da perna de uma mulher obesa, extrair um pedacinho de gordura da celulite de uma mulher com celulite, extrair um pedacinho de gordura de lipedema e olhar as três no microscópio, a gente vai ver três coisas absolutamente diferentes. Jura? Tudo é gordura, mas ela tudo é gordura, mas a característica ali celular é completamente diferente. E o comportamento biológico também. Porque na obesidade, a mulher vai lá, faz uma dieta, atividade física, implementa um estilo de vida saudável, eventualmente toma uma medicação, ela vai perder aquela gordura. Entendi. Mas a gordura do lipedema não. Não é, ela é uma gordura resistente. Então a maioria das mulheres com lipedema, 52% das mulheres com lipedema, elas não melhoram o seu aspecto de pernas, mesmo perdendo muito peso. Eu tenho pacientes
que fizeram cirurgia bariátrica, perderam mais de 50 quilos e a gente olha ali, a perna tá lá, daquele mesmo jeitão. Continua igualzinha. E essa parte hormonal que você comentou, são hormônios femininos que alimentam, vamos dizer assim, alimentam essa célula que não sai dali? Eu gosto sempre de defender os hormônios da mulher, para daqui a pouco o pessoal de casa não achar que é culpa dos hormônios. Na verdade, gente, é e não é. Então, tem que ter, envolve sempre o principal hormônio da saúde da mulher, que é o estradiol. Okay. Mas não é que ele é culpado, na verdade, ele é o nosso mocinho, ele é o nosso maior aliado para a saúde metabólica. A mulher com estrogênio baixo, ela ganha peso, ela ganha gordura visceral, ela aumenta o risco de diabetes, ela dorme mal, ela tem um monte de complicações da saúde. Então, pelo amor de Deus, não entrem nessa de que o estrogênio é o inimigo do lipedema. Porém, lá naquele tecido gorduroso, e tem muita gente que também não sabe disso, a gente produz ao longo da nossa vida, principalmente os nossos hormônios nos ovários, né? A cada ciclo menstrual e tal, mas a gente produz até mais hormônios femininos no tecido gorduroso. Homem não faz isso não, tá? É só nós mulheres. É só mulher. E é essa produção anormal de estrogênio no tecido gorduroso do lipedema que é responsável pela doença. Ou seja, uma bolinha de neve. É uma bola de neve. E aí aquele tecido começa a inflamar, e aí o sistema vascular não consegue atender aquela gordura hipertrófica, e aí eu começo a inflamar mais, e essa inflamação acomete os vasos linfáticos, começa a reter líquido, e aí vira uma grande sopa onde o lipedema se desenvolve. Entenderam? Isso é o básico do lipedema, né, doutora? Básico. Agora, falando no surgimento deste momento da vida, que é a menopausa, e a doutora também, como disse no início, trabalha, né, muito a fundo com essas mulheres 40 mais, 45 mais, e a menopausa traz aí toda a bagunça da mudança hormonal. E aí é que o bicho pega. Então, o que acontece com o lipedema? A gente vai ter ao longo da nossa vida 3 marcos reprodutivos. Então, são aqueles momentos da vida da mulher onde existe já são os gatilhos, onde a maioria das mulheres vai perceber o início da doença. Adolescência, quando começam os ciclos menstruais. Gravidez, quando a gente tem os níveis hormonais mais altos da vida. E menopausa, quando a gente tem os níveis hormonais mais baixos da vida. Vocês estão entendendo por que eu falo que os hormônios não são os inimigos? Porque é uma doença que surge ou piora durante a adolescência, onde a gente tem os ciclos hormonais às vezes bem bagunçados, né? Então, hormônio sobe, hormônio desce, hormônio sobe, hormônio desce. Depois, na gestação, onde está lá no alto, na estratosfera dos hormônios. E depois, por último, quando a menopausa chega, os hormônios estão lá embaixo. Que diabo de doença é essa que acontece nesses momentos que são tão diferentes? A ciência está querendo entender um pouco mais sobre isso, tá? Na menopausa é onde a minoria das mulheres vai diagnosticar. Então tem uma parcela muito pequena, 20% mais ou menos, que não tem lipedema a vida inteira. E vai começar a ter na menopausa. Entendi. 20%. Agora sim, é um lipedema extremamente difícil de tratar. Talvez a fase mais difícil de tratar. Agora, as mulheres, então, que já se deparam com essa situação, né, olhando aqui nas imagens e ouvindo como a doutora descreveu o lipedema, nessa condição da perna, dessa celulite diferente, que você emagrece, 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 ela continua lá. Quanto antes esse diagnóstico, a gente consegue, então, tratamentos hoje específicos e a questão hormonal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e já volto. Mandem perguntas no @VocêBonitaTV. Tem, né, Glaucia? A Glaucia já falou, já tem. Vamos deixar uma já, então. Olha lá. Perguntinha do público na tela. Vamos deixar para vocês. Ana Lúcia, obrigada. Um beijo. De uma forma geral, qual a melhor suplementação para a mulher com lipedema na menopausa, levando em consideração que não pode fazer reposição hormonal? A doutora Ju adora essa pergunta. De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo a doutora Juliana Bica, que é endocrinologista, sempre eu vou pensar endocrinologista, já fica a palavra Ficamos no tititi aqui no intervalo. Estamos falando de lipedema e menopausa. Gente, um monte de pergunta bacana, mandem e vamos lá. Essa é uma clássica que deve ser respondida da Ana Lúcia, que ela pergunta, de uma forma geral, qual a melhor suplementação para mulher com lipedema na menopausa, levando em consideração, doutora, que ela não pode fazer reposição hormonal. Ana Lúcia, vem aqui bem pertinho, olha bem aqui no meu olho, Ana Lúcia.
você não está certa. A mulher com lipedema, ela, se tiver indicação, ela não só pode, como deve fazer reposição hormonal. E pasmem, vai melhorar do lipedema com uma reposição hormonal assertiva e bem conduzida. E não vai ter suplemento que resolva. Por mais que os suplementos possam ajudar e ajudam muito no controle da inflamação, em melhorar a drenagem linfática, o suplemento não substitui a força das terapias médicas, dos fármacos, eventualmente até de hormônios. Mas tem suplementos, não tem algumas coisas que eu sempre digo assim, esses são obrigatórios. Esses têm que estar mesmo se eu falo para meus pacientes, se eu morrer e nunca mais aparecer por aqui, você lembra de o resto da sua vida tomar. Vamos lá. Ômega 3. Ômega 3. Fundamental para fazer esse controle da inflamação. Manter bons níveis de vitamina D é fundamental mesmo. E aí a gente pode falar de alguns, mas aí eu vou alencar assim um que eu acho que é muito importante, quercetina. Quercetina, olha. Quercetina. No que nos ajuda a quercetina? Ajuda a fazer uma coisa importante, a controlar a liberação de histamina. Isso dá uma pauta só disso. Ai, já tá convidada, gente. Vocês pegaram o nome, então na próxima já temos assunto aí para essa liberação de histamina. Mais perguntinha? Vamos lá. Na tela, olha lá. Obrigada, Mari, um beijo. Qual atividade física melhora a lipedema? Vamos falar do protocolo que cuida do lipedema, doutora? Olha aí, ó. Qual atividade física que melhora o lipedema? Quem que é? Mari. Mari, olha pra mim bem no fundo dos meus olhos de novo. A que você fizer. É isso, gente. A única alternativa aqui é sedentarismo. Não pode ser sedentário. Tá. O sedentarismo é doença reconhecida pela OMS também. Não existe saúde no sedentarismo. Então, não se limite a mas eu gosto de dançar e aí eu sou obrigado a fazer musculação que eu não... Não, a gente tem que ter atividade física no nosso calendário, na nossa agenda diária. Para quem gosta de fazer com mais intensidade, tem aptidão física para isso, bora fazer com intensidade. Para quem não gosta, e às vezes as mulheres com lipedema, elas têm algumas alterações articulares, né? Por causa do formato das pernas, dos depósitos anormais de gordura, alguns problemas de desequilíbrio, o joelho mais para dentro, os tornozelos caídos mais para dentro, e aí isso tem que ser avaliado também por um bom profissional de educação física para que, no caso da presença dessas deformidades, para que os exercícios sejam adaptados para que isso não piore. Olha só que interessante. Agora, doutora, além de atividade física e de uma reposição hormonal de forma segura e correta, né, com a melhor indicação e cuidado médico, o que mais envolve ali essa mulher como hábitos que ela precisa ou adquirir ou deixar de ter? Indubitavelmente, um outro melhor amigo da mulher com lipedema são as terapias compressivas. E aqui entre nós a gente pode falar meia elástica. Olha que legal. Leggings compressivas, meia elásticas, aquelas botas pneumáticas. Você já viu aquelas botas pneumáticas? Já vi, é claro, aquilo ali exige um investimento maior ou em alguma clínica, mas meia elástica é obrigatório. Olha que legal. Porque ela, inclusive, o seu uso regular, inclusive, previne a progressão do lipedema. Eu sei, gente, que é chato, eu também não gosto, eu também acho que deixa a perna esquisita, e quando tá calor é um horror, mas precisa. Precisa, todo dia. Todo dia, ou a maior quantidade de horas do dia possíveis. As leggings compressivas são bem interessantes. Tem bastante coisa. Tem, porque às vezes elas não são tão desconfortáveis para usar, dá pra gente fazer exercício com a legging, então são alternativas também. E a alimentação, doutora, o que tem que estar... então vamos colocar a perguntinha do público, que já estão perguntando. A gente anima, né? Obrigada, Ellen. Beijo. Tenho lipedema. Preciso de uma dieta diferenciada? Por exemplo, retirar leite ou glúten? Vai lá, doutora. Olha que legal. A receita de hoje caiu que nem uma luva. Parece que a gente combinou aquele muffin funcional. Faria muito sentido dentro da dieta de uma mulher com lipedema. Todas têm que tirar glúten, todas têm que tirar leite, todas têm que tirar açúcar? Um pouco sim, tá, gente? São alimentos mais inflamatórios. Não é incomum a associação de sensibilidade ao glúten ou doença celíaca em mulheres com lipedema. Olha. Então, no mínimo, se você é daquela mulher que toda vez que come o seu pãozinho, o seu macarrãozinho, você se sente estufada, inchada,
Não custa nada investigar se por acaso você não é sensível demais ao glúten ou até tem a doença celíaca. Né? A alimentação anti-inflamatória, essa é a tônica. Então tem que fazer um controle dessa questão de carboidratos, boas proteínas e balancear ali a gordura, as gorduras boas. As gorduras saudáveis. É isso. Tem mais perguntinha, olha lá. Dani, obrigada, um beijo. Qual a diferença entre estrogênio e estradiol? Adoro essas perguntas. Falou com a doutora certa. Não, é uma pergunta muito inteligente. É Estrogênios são vários, a gente tem vários estrogênios no nosso corpo. Os 3 principais estrogênios da mulher são o estradiol, o estriol e a estrona. Tem mais. O estriol, ele é principalmente o estrogênio da mulher gestante e a estrona, o principal estrogênio da menopausa. Então, quando a gente fala estradiol, a gente está falando daquela molécula de estrogênio que a gente mais produz ao longo da nossa vida, porque é o tempo da nossa vida reprodutiva. E por isso, como você citou há pouco, é tão importante que a gente tenha os níveis adequados, né? Estrogênios, então, seria um nome genérico. Tá certo. Tem mais, né, Glaucia? Dá tempo. Aí, Selma, obrigada, beijo. Vou fazer 60 anos e estou na menopausa. Gostaria de uma indicação de como melhorar o calorão e a irritabilidade. Olha só, primeiro, a melhor terapia para os fogachos, que são esses calorões da menopausa, para essa alteração de humor, a melhor terapia para isso, não há dúvida, é a reposição hormonal. Ah, mas de repente você não pode fazer reposição hormonal, ou foi mal orientada, passou um pouco o tempo ideal de se iniciar a reposição hormonal. Tem várias coisas que podem aliviar esses sintomas, tá? Inclusive alguns remédios que fazem isso muito bem. Então, existem alternativas sim, mas a melhor delas é o início da terapia de reposição hormonal de forma assertiva, bem indicada, pela via certa. Tem hormônio para tomar, tem hormônio para passar na pele, tem hormônio para implantar, tem um hormônio para usar vaginal, tem várias formas de fazer isso e a gente precisa encontrar aquela que melhor se adequa às diferentes necessidades dos nossos pacientes e começar ao primeiro sinal de sintoma, não é esperar a menopausa chegar não, isso é consenso hoje. Começou os primeiros sintominhas de deficiência hormonal, fase que a gente chama transição de menopausa, bora começar. Tá certo. Doutora, a gente tem 2 minutinhos, mas acho importante que a gente feche também falando, que eu tenho certeza que vão perguntar, e eu te perguntei durante o intervalo, da questão da cirurgia para lipedema. O que é para todo mundo, o que não é para todo mundo e que cuidados as meninas têm que ter quando pensarem nessa alternativa? Olha, essa é a chamada, as pessoas falam assim que é a lipoaspiração, mas não é uma lipoaspiração, é a cirurgia redutora de lipedema. É diferente, é uma lipoaspiração diferente que precisa de treinamento e técnica. Ela não compete com o tratamento clínico, elas andam de mão junto. Então você não precisa escolher, ou eu faço cirurgia ou faço tratamento clínico, porque o tratamento clínico é inegociável. Toda mulher tem que fazer. Algumas vão precisar realmente de cirurgia, principalmente aquelas já com uma doença num estágio mais avançado. E, de qualquer forma, então, que procure um profissional que seja capacitado, especializado nessa lipoaspiração de lipedema, que é diferente, viu, gente? Queria que a doutora Ju colocasse isso aqui, porque eu acredito com muitos profissionais, e agora com rede social, as pessoas acabam buscando informações, então, com clareza, saberem já, né, que não são todos os cirurgiões que vão fazer esta cirurgia especificamente. Tenho que agradecer esta mulher lindíssima, inteligentíssima, que hoje deixou um pouquinho o consultório para vir ver a gente e entregar tudo nessa pauta. Vai estar lá no YouTube. Compartilhem, compartilhem, compartilhem. E lá nas redes sociais ela continua respondendo as perguntas. Aliás, quem não segue é para ontem. @doutora abreviado Ju _endócrino. @doutora abreviado Ju _endócrino. Você encontra todo o trabalho e essa aula maravilhosa. Obrigada, muito obrigada, viu? Sempre um prazer. Amei, amei. Obrigada.